Olá pessoal, alguém colocou a pergunta com que frequência devemos fazer o jejum intermitente? É uma boa pergunta e a resposta é que depende de pessoa para pessoa e qual é o objetivo. Se a pessoa, por exemplo, quer perder peso, prevenir o envelhecimento, questões de saúde, ou já, por exemplo, quer ajudar a tratar um Alzheimer, um Parkinson, uma doença autoimune, ou até um doente com cancro, um doente oncológico, quer estimular a imunidade. Depende do caso em si. Mas mais importante do que isso é perceber que há regras que têm que ser seguidas e que tipo de padrão alimentar é que existe. Há pessoas, por exemplo, que consideram que o jejum intermitente é, por exemplo, durante 5 dias da semana se controlam e o fim de semana descontrolam-se completamente. Ou, por exemplo, há pessoas que até fazem isto em dias alternados, em que segunda-feira controlam-se, terça-feira não se controlam, quarta-feira controlam-se, ou seja, no sentido de alimentação. Isto, na realidade, não é jejum intermitente, aliás, eu nem sequer recomendo isto. O jejum é a pausa alimentar, ou seja, aquele momento em que a pessoa para de comer durante um determinado período de tempo. Isso pode ser feito de várias formas. Suponhamos que temos aqui o pequeno almoço, o almoço e o jantar, e aqui, a meio das refeições, os lanches. A pessoa, por exemplo, pode fazer um jejum, aliás, as pessoas normalmente já fazem o pequeno jejum, que é do jantar para o pequeno almoço, mas é uma coisa mais curta. 16/8 quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa, por exemplo, almoça e janta, mas não faz o pequeno almoço, nem os lanches da tarde. E isto faz o quê? Faz com que a pessoa tenha, por exemplo, suponhamos que almoça e janta num período de 8 horas, vai fazer 16 horas de jejum, ou seja, em que não vai comer nada. Isso é o 16/8. O 24 é o quê? É quando a pessoa almoça e janta, mas num período de 4 horas. Suponhamos que a pessoa vai almoçar às 2 da tarde e janta às 6 da tarde. Vai fazer 20 horas em que não vai comer nada. E depois existem aqueles casos de pessoas em que a pessoa faz uma refeição por dia, que é o OMAD. O OMAD é uma refeição por dia em que a pessoa concentra a nutrição toda naquela refeição e faz um 23/1, que é, durante um período de 1 hora, faz a refeição e 23 horas em que não consome alimento. A pessoa não parte diretamente para uma coisa destas. A pessoa vai gradualmente fazendo o jejum intermitente consoante aquilo que a pessoa sente-se confortável. E é perceber uma coisa, que o corpo demora 3 a 5 dias a se adaptar ao jejum. Quando a pessoa se controla 5 dias e estraga-se ao fim de semana, o corpo nunca chega a entrar na adaptação, porque quando está a começar a adaptar-se, a pessoa já está a estragar as coisas. Agora, que tipo de regras é que são importantes? Quando a pessoa não come nada, pode beber líquidos, água, café, chá, por exemplo. Deve ser tomada alguma suplementação, sim, complexo B, ômega 3, um bocadinho de sal marinho a mais na alimentação pode ajudar, porque a pessoa quando faz jejum intermitente perde muito peso e muito líquido. E muitas vezes quando a pessoa perde líquido, perde também sais minerais e daí a importância do sal marinho. E muitas pessoas quando sentem algum cansaço ou dor de cabeça, no jejum intermitente prolongado, ou seja, fazer uma refeição por dia, por exemplo, ou 72 horas de jejum, a pessoa muitas das vezes o que é que tem mais falta? Tem mais falta de sais minerais, daí a questão do sal marinho. Outra coisa que é importante, se a pessoa não sente fome, não deve consumir alimento. Agora, se a pessoa sente tonturas, se a pessoa sente, por exemplo, náuseas e sente aquela sensação mesmo de fome, então aí deve fazer alimento. E quando fazemos o jejum intermitente, a próxima refeição que fazemos, suponhamos que terminamos de jantar e depois vamos almoçar, temos que introduzir os alimentos do almoço no dia seguinte de uma forma lenta, não pode ser uma coisa repentina, porque isto não deixa de criar um pico de açúcar e daí as coisas serem introduzidas de uma forma lenta. E é perceber que quando a pessoa não consegue fazer este padrão alimentar, suponhamos 2 refeições por dia, porque sente uma fome descomunal, é porque normalmente são os casos que há resistência à insulina e que devem ser tratados. Agora, quando a pessoa faz o jejum intermitente, o ideal era baixar os hidratos de carbono e fazer mais bases de saladas, vegetais, por exemplo. Agora, quando a pessoa faz um jejum prolongado, o que é que está a melhorar? Começa a melhorar a parte cognitiva e estimula muito o sistema imunitário. O que é que eu quero dizer com isto? Quando a pessoa faz jejum intermitente, as pessoas não têm esta percepção. A pessoa consegue tirar muito benefício disto, consoante o tipo de jejum que a pessoa aplica. Agora, suponhamos que a pessoa quer perder peso. Há pessoas, por exemplo, que só com 16/8
a pessoa já perde peso de uma forma muito rápida, porque também tem um metabolismo um bocadinho mais rápido. Agora, há pessoas com metabolismo lento, principalmente as mulheres pós-menopausa, que são pacientes que eu tenho no consultório com muita frequência. A pessoa faz este tipo de jejum, 24 ou uma refeição por dia, a pessoa muda completamente. O que é importante a percebermos é que a pessoa tem minimamente que ser acompanhada e tomar determinados suplementos para ajudar o quê? A compensar toda esta desintoxicação que está a acontecer no corpo. Eu vou colocar os suplementos em baixo no link para que vocês consigam ter essa percepção, mas conseguem ver que o jejum é uma coisa que tem que ser um bocadinho também personalizada, consoante aquilo que a pessoa queira.